Boa noite, igreja, graça e a paz, amém? Vamos colocar de pé. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: nada vai nos separar do amor de Deus, amém? Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Poderoso Deus de salvação, quero estar em tua casa e com gratidão te adorarei. Tua morte, a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão Deus que me amou. Tua morte, a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou, ao Deus que me amou, ao Deus que me amou. Feche os seus olhos, ore comigo. Senhor Jesus, nós recebemos a sua presença essa noite
nesse lugar com tanta alegria, Pai, porque podemos celebrar o nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, a quem nós rendemos a nossa vida e entregamos o nosso coração. A Ti, Pai, nós te damos todo o louvor, toda a glória, toda a adoração, pois só o Teu nome é bendito e bem-vindo também em nosso meio. Senhor, essa noite, enquanto nós estivermos elegendo os nossos oficiais, que a Tua presença se manifeste sobre nós. Enquanto nós estivermos adorando, que a Tua presença seja perceptível. Enquanto estivermos ouvindo a Sua palavra, que ela se manifeste em nossos corações. Nós queremos o Senhor, nós precisamos do Senhor e chamamos a Sua doce e maravilhosa presença para acompanhar essa celebração que começa agora, nesse lugar, mas que não termina, porque o Senhor há de acompanhar cada um dos nossos corações na nossa vida diária de adoração ao Teu nome. Assim nós Te adoramos e Te bendizemos e Te recebemos essa noite no nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Antes de você se sentar, eu queria que você cumprimentasse a pessoa perto de você, com aquele soquinho assim, ou com um tchauzinho assim. E você que nos assiste pela internet, um soquinho assim, um tchauzinho assim para você também. Deus abençoe, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Obrigado pela sua presença e por estar aqui conosco hoje online. Compartilhe esse vídeo, aproveite esse momento para poder celebrar ao Senhor conosco em nome de Jesus. Você que está hoje nos visitando pela primeira vez também, nós temos muita honra de receber você. E se você puder, ao final da nossa celebração, passe ali embaixo do nosso telão de boas-vindas e retire o presente, um kit do visitante que nós separamos para esse dia, o primeiro dia da sua visita na nossa igreja, esperamos que seja o primeiro de muito. Mas você que está nos visitando e você que é frequentador da igreja, eu preciso também lembrar você que hoje você viu um movimento diferente na nossa igreja. Na entrada você viu algumas mesas ali, é porque nós estamos em assembleia. A cada 3 anos nós elegemos os nossos oficiais, presbíteros, que estão junto com o pastor no conselho da igreja para administrar, supervisionar e também cuidar da igreja, e também os diáconos e diaconisas, que são oficiais que atuam na área de ação social da nossa comunidade. Então, se você entrou ali e viu isso, não se estranhe, nós estamos fazendo dessa maneira, dessa forma, para que os nossos membros possam votar. A assembleia começou pela manhã e agora nós vamos encerrar daqui a alguns minutinhos. Você pegou a sua célula, você que é membro da igreja, pegou a sua cédula, pegou agora para poder fazer a votação junto conosco. Então, você visitante, não se constranja, nós vamos fazer da melhor maneira possível, da maneira mais rápida possível e também mais prática, para que a gente possa adorar ao Senhor com a nossa celebração, cânticos, palavra e tudo mais que você veio essa noite também para receber aqui, tá bom? Mas antes de irmos para a Assembleia, eu queria lembrar você que domingo que vem nós começamos uma nova série de mensagens que tem por título Enraizados, os lugares profundos onde Deus trabalha a nossa vida. Então quero convidar você a vir, pode colocar para mim por gentileza, ótimo, Enraizados. Esse é o tema da nova série de mensagens que começa domingo que vem, os lugares profundos onde Deus trabalha a nossa fé, onde Deus desenvolve a nossa fé, e nós vamos falar disso, lugares secos, lugares áridos precisam de raízes profundas. E a nossa vida, da mesma maneira, nesse mundo que vivemos, precisamos ter boas raízes saudáveis para podermos sobreviver e também florir e reproduzir e frutificar. Então, domingo que vem eu convido você a vir conosco nos 2 cultos, ou melhor, escolha um deles, né, o das 10 ou das 19h30, para poder participar conosco da nossa celebração e também participar dessa nova série de mensagens. Quero dar um recado aos pais também, os pais que estão nos assistindo pela internet. Nós estamos com pouquíssimas crianças participando da nossa escola dominical online, via Zoom. Nós temos o aplicativo Zoom, os pais precisam colocar os seus filhos online, porque senão nós não conseguimos acessar as crianças. Hoje eu estava arrumando ali o lugar onde o pessoal vai fazer a contagem dos votos, né, no ar-condicionado lá embaixo, nas salinhas, e que tristeza ver aquela salinha vazia, as canetas tudo organizadas, os lápis tudo apontado. Que tristeza, queridos, não temos as nossas crianças aqui. Nós estamos nos esforçando para atender o seu filho e a sua filha. Por isso, entre em contato com o nosso ministério, entre em contato com a nossa secretaria, se você não sabe como, e você que já sabe como, conecte o seu filho, entre no aplicativo, todo domingo pela manhã, para que ele possa ser ministrado, para que ela também seja ministrada através da nossa equipe que se prepara para esse momento e diante dessa diversidade. Contamos com a colaboração dos pais que estão nos assistindo e dos pais que estão aqui conosco também. Pastor, qualquer criança pode? Qualquer criança. E se não for membro, pode também. E se você não sabe como, entre em contato com a nossa secretaria, nós vamos auxiliar você nisso, tá bom? Agora sim, nós vamos para a nossa assembleia. Você está aí com a sua cédula de presbítero e a sua cédula de diácono e diaconisa. Nós vamos votar um de cada vez, tá bom? E nós vamos aqui
colocar os votos à frente de todos aqui, para que vocês vejam esses votos sendo colocados na urna e também sendo levados à nossa comissão de apuração, que é composto de 14 irmãos que estão lá embaixo esperando essas urnas que vão contar. Nós esperamos que talvez a gente consiga contar ainda durante a celebração, talvez não seja possível, e se não for possível, se você quiser permanecer até a finalização, ótimo. Se você quiser depois se retirar, nós vamos fazer a contagem, depois nós distribuiremos o contato, porque a nossa comissão também ficará aqui para poder fechar a assembleia conosco e a ata da nossa igreja, tá bom? Bom, vamos lá. Você que está com a cédula aí, presbítero e diácono, nós vamos votar primeiro nos diáconos, tá bom? Então, eu quero, antes de votar, eu quero orar com você, para que você tenha a direção de Deus, porque esses nomes são muito especiais que estão aí. E tem alguns que serão ainda mais importantes, porque eles entrarão oficialmente na nossa comunidade como líderes. Você que está participando do pleito, eu gostaria que você não ficasse chateado, caso não fosse eleito. Só o seu nome estar nessa ficha já é uma honra. Porque de todos os irmãos, mais de 600 que a igreja possui, seu nome foi citado para fazer parte. Então sinta-se honrado, sinta-se honrada. Independente do resultado, continue servindo a Deus, porque Deus vai escolher 9 presbíteros e 15 diáconos e diaconisas para esses anos agora, 3 anos. E nada impede que você, numa outra oportunidade, possa entrar e participar. Então, nós ficamos gratos a Deus por você ter se disponibilizado a participar das eleições. Mas independente do resultado, louvado seja Deus pela sua vida. Já é uma grande oportunidade de ter o seu nome nessa cédula, e é uma grande honra. Eu ficaria muito feliz se eu fosse membro da igreja e o meu nome estivesse nessa cédula. Só de estar já é uma grande alegria, tá joia? Vamos orar juntos, feche seus olhos. Pai, nós vamos apresentar ao Senhor agora as nossas cédulas de diáconos e diaconisas. Nós apresentamos ao Senhor, a Deus, também os nossos presbíteros, e que o Senhor use as mãos dos nossos irmãos e irmãs para poderem votar nesse momento no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Então pode ir lá, escolha 15 diáconos aí na sua cédula. Você que está com ela aí, compartilhe a sua caneta. Escolha 15 diáconos, tá bom? A nossa equipe de recolhimento também. Você que já votou, inclusive, já está tudo pronto, pode ficar em pé que nós vamos pegar a sua cédula. Quem já está com a cédula de diácono, só de diácono, tá, pessoal? Não mexe com presbítero ainda. Você que já está pronto com a sua cédula de diácono e diaconisa, fique em pé, nós vamos passar recolhendo. Isso, pode passar recolhendo, fazendo favor. Só diácono e diaconisa. Pode votar com calma, que depois eles vão passar de novo recolhendo, tá bom? Se vocês tiverem condição de colocar um vídeo da tia Jujuba pela internet enquanto está acontecendo isso aqui, não for atrapalhar, pode colocar também, tá joia? Já aproveite, só se tiver condição. Não sei se isso é possível aí no online. Aí as crianças lá também já são ministradas pela tia Jujuba enquanto nós vamos votando aqui, porque não é nada muito interessante para quem está assistindo online, não é verdade? E se você que já entregou sua cédula, você pode se assentar, por gentileza, tá bom? Ótimo. Tem mais alguém, queridos, que não entregou sua cédula de diácono e diaconisa? Se coloque em pé, por gentileza. Cédula de diácono e diaconisa, se coloque em pé, que nós vamos passar recolhendo. E a partir de agora, nós não podemos mais recolher assinaturas. Quem está aí assina e entra, mas depois não podemos mais, porque nós encerramos agora nosso recolhimento de assinaturas aqui. Quem precisa votar para diácono e diaconisa e já votou, se coloque em pé que nós vamos receber a sua cédula aí, tá bom? Aqui. Cadê o senhor Mazini? Está trancado aqui, senhor Mazini. O senhor Mazini vai abrir para nós. Na verdade, isso aí foi para provar que nós mantivemos ela trancada o dia inteiro, né? Você vê abrindo na frente. Então nós vamos colocar aqui a cédula dos nossos diáconos e diaconisas e depois dos nossos presbíteros e presbíteras, tá joia? Isso, podem colocar aqui, meninas, por gentileza. Os diáconos.
Isso, se alguém estiver assinando a lista, pode entrar, mas se não estiver agora, cancela, fecha as listas e faça a contagem de quantos membros assinaram para nós. E agora você vai escolher 9 presbíteros. Atenção, que se você votar em 10, o seu voto é anulado, tá bom? Se você votar em 7, ele é computado. Mas talvez você tenha que vir novamente aqui para votar naqueles que não atingiram metade dos votos. Se a nossa Assembleia tiver 200 pessoas, nós temos que ter 101 votos para a pessoa entrar. Se ela tiver 99 e foi o 4º lugar, ela não pode entrar, sabia? Então, vote nos 9 nomes, vote em todos esses nomes que você tem separado no seu coração, para que a gente possa fazer essa Assembleia acontecer com a maior praticidade possível, tá bom? Então, vote nos 9 nomes agora, você que está aí, escolha os seus 9 nomes, e depois nós vamos passar recolhendo aí. Hoje nós ficamos com a igreja o dia todo aberta, né? Para os nossos irmãos que têm problema em relação a estar no grupo de risco, viessem votar, algumas pessoas que não têm condições por causa dos filhos de participar, e foi uma boa experiência, bastante pessoas vieram aí durante a tarde fazer a sua votação, participar da nossa Assembleia, e nós ficamos felizes pelo envolvimento da igreja em relação a isso também, tá joia? Olha, tem lugares aqui à frente, se tiver pessoas que precisam sentar, pode tirar a fita branca, tá bom? Se o casal quiser sentar juntos, não tem problema também, nós podemos liberar uma fileira de cada vez aí. Joia? Você que votou nos seus presbíteros, então, por favor, se coloque em pé, nós vamos passar recolhendo suas cédulas. As meninas podem passar recolhendo aí no corredor, vote com calma, não precisa se apressar, depois a gente recolhe novamente, não tem problema nenhum. Se você está com uma cédula de presbítero em suas mãos, ou diácono, diaconisa, fique em pé que nós precisamos recolher todas. Depois que a urna sair daqui, queridos, nós não poderemos receber mais cédulas. Alguém está com cédula na mão que não foi entregue, por favor, né, diga agora, por gentileza, se alguém está com cédula na mão e não foi entregue. Está tudo certo? Podemos colocar aqui na nossa urna, pode ir colocando já, tá, meninas, aqui nessa urna, por favor. Nós não podemos deixar cédulas aqui, que depois não entram mais. Agora é a hora do seu voto entrar, porque depois ele não pode entrar, você vai apenas participar da nossa celebração e não mais da Assembleia, porque nós estamos encerrando ela agora, nesse momento, para começarmos com os nossos votos. Mais alguém? Não? Então, joia. Eu vou pedir para o Jefferson e o Wilson Gobato, por gentileza, pegarem essas 2 urnas aqui e acompanhar ali a Vanessa. Pode sair aqui por essa porta lateral e levar lá embaixo que a nossa equipe de contagem está aguardando, tá bom? Muito obrigado, viu? Vamos ficar em pé, queridos? Nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, e nós vamos fazer isso com muita alegria, porque é a única maneira que nós faremos. Hoje nós temos uma frequência muito boa na igreja, em virtude da ceia, da eleição. Então eu peço que você não tenha pressa de vir aqui devolver seu dízimo e sua oferta. Você pode fazer isso nessa canção, pode fazer isso na próxima, pode fazer isso no final do culto. Só não aglomere aqui na frente, na mesma coisa, a mesma relação com a ceia. Evite aglomeração, espere um grupo vir, a hora que liberar você vem. Vamos fazer com calma, vamos fazer com tranquilidade e vamos adorar ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. E você que tem ofertado na sua casa, você que tem ofertado por transferência, por depósito no banco, louvado seja Deus por isso. E se você quer essa praticidade, você pode fazer, desde que você mande o comprovante do seu depósito para a secretaria da igreja, para que a gente possa colocar isso na tesouraria da nossa comunidade, tá bom? Vamos orar? Pai, abençoe as mãos que vão entregar e vão ofertar. Obrigado porque o Senhor tem sustentado essa obra, e o Senhor também tem sustentado os teus filhos e filhas, porque se eles vão ofertar é porque tem salário e tem recursos, e nós agradecemos isso. E se porventura tem gente essa noite que não pode ofertar porque não tem salário nem recursos,
Que essa igreja seja um alívio e uma bênção na vida dessa pessoa, e que o Senhor nos use para alcançá-la também. Assim nós oramos e assim nós abençoamos esse momento de celebração através dos dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente e devolver seu dízimo e sua oferta. Junto nas palmas. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Te exaltamos, Senhor Jesus. Seja agradecido nessa noite, ó Pai. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Pai, não importa as circunstâncias, ó Pai, sempre iremos te adorar, te engrandecer, ó Deus, pois confiamos em Ti, ó Pai, e sabemos que o Senhor não nos abandona, Pai. Essa é uma verdade que está cravada em nosso coração, Pai. Vamos mais uma vez declarar e cantaremos o amor de Deus. Cantarei teu amor para sempre. 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 Aleluia, aplauda ao Senhor. Como é bom poder louvar ao Senhor, ter essa liberdade de declarar todas as coisas boas para Ele, gratidão. E Ele é o verdadeiro amor. Nós só estamos aqui hoje porque Ele nos amou primeiro. Então, declare isso, que Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, que Ele nos traz o conforto, o descanso, que Ele nunca vai te abandonar. Amém?
céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu
nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Pai, confiamos em Ti, ó Pai, e sabemos que você faz presente neste lugar, ó Pai. Podemos sentir a Tua presença, ó Pai, e confiamos em Ti, ó Deus, pois o Senhor não nos abandona, ó Deus. Pai, vem sobre nós, ó Pai, venha nos curar, ó Pai, com Sua presença, venha nos transformar, nos restaurar, ó Deus. Precisamos desse amor, ó Pai, para que esse amor nos transforme, nos constrange, ó Deus. Vem sobre nós essa noite, ó Pai, faz Teu querer a Tua vontade, ó Pai. Vem reinar sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre nosso trabalho, sobre esta cidade, Senhor Jesus. O Senhor tem liberdade, ó Pai, para tomar, ó Pai, nós por completo, ó Pai. Estamos indo de encontro a Ti essa noite, ó Deus. Vamos mais uma vez declarar que só confiaremos em Ti, que só confiaremos no Senhor, pois Ele é nosso socorro bem presente. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Aleluia. Fala o nome do Senhor Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. Pode se assentar, igreja. É tão bonito ver a igreja cheia assim, tão legal, ainda que não cheia, né? Porque nós tiramos um monte de cadeira, isolamos outras tantas, mas é a primeira vez que talvez a gente tenha a oportunidade de ver tantas pessoas participando de uma única celebração. Ficamos felizes com isso, esperamos que você ainda continue seguro no seu lugar, porque tudo foi preparado e isolado para poder atender às necessidades que nós estamos passando nesse momento. Mas eu queria pedir que você continuasse vindo, isso traz uma alegria tão grande, a não ser que você não se sinta seguro, continue na sua casa, mas se você se sente bem para estar conosco, não perca as celebrações, venha estar conosco para celebrar. É tão bom ouvir a voz da igreja, né, cantando e celebrando. Esperamos que isso já esteja mais perto do fim do que nós imaginamos, essa pandemia, para a gente poder voltar com a nossa família, adorar ao Senhor nesse lugar. Por falar em família, hoje eu quero terminar aquela mensagem que nós começamos a semana passada. Se você não veio a semana passada, ou se por algum motivo você perdeu, não se preocupe, está lá no YouTube, você pode assisti-la depois, porque ela faz parte de um todo, e você precisa assistir essas duas mensagens para que você entenda como a presença de Deus na família tem um caráter transformador, um caráter restaurador e que pode fazer grandes milagres na nossa vida. Semana passada nós falamos em 1 Crônicas, capítulo de número 13, também fazendo uma incursão em 1 livro de Samuel, capítulo de número 4, onde nós falamos a respeito de Ofni e Finéias. Lembra? Ofni e Finéias foram dois sacerdotes profundamente corruptos e fizeram o que fizeram até que a presença de Deus foi embora de Israel, deixou-se. A mulher de Ofni e Finéias, que ficou viúva depois, a mulher de Finéias ficou viúva depois, ela acabou dando à luz a um filho e chamou esse filho de Icabode, que significa foi embora a presença de Deus. Mas como que foi embora? Alguém viu ela indo embora? Sim, viram ela indo embora porque a Arca da Aliança é o principal instrumento que simboliza no Antigo Testamento a presença de Deus. Para o povo judeu, a presença de Deus está manifesta, concreta, dentro dessa urna de madeira de acácia, coberta de ouro, e que é transpassada por duas argolas, em que se colocam também dois varões para serem carregadas nos ombros dos sacerdotes. Um sacerdote de cada lado desse varão era responsável por carregar a presença de Deus. Os filisteus vieram contra Israel, destruíram o exército dos judeus e levaram a Arca da Aliança embora. A mulher de Finéias disse: isso é demais. Foi-se embora a glória de Deus e acabou, porque ela viu a arca sendo tomada e a presença de Deus sendo retirada do meio do povo de Israel. Décadas se passaram, décadas. Saul não se importou com essa arca e Davi já estava no governo quando de repente ele diz: nós temos maltratado a presença de Deus. Nós temos vivido aqui em Israel e a presença de Deus está longe de nós, simbolizada na Arca da Aliança. O que vocês acham de a gente buscar essa presença e trazer de novo para Israel? Porque nós estamos muito vulneráveis sem a glória de Deus.
O povo diz: glória a Deus, vamos lá, Davi, a gente vai conseguir, a gente vai conquistar essa arca, vamos tomá-la dos filisteus, que já faz décadas que eles estão com ela no seu arraial, vamos trazer de volta. E Davi faz isso. Davi pega uma turma, uma galera, e vai contra os filisteus, e consegue vencer a batalha e tomar a arca. Só que essa arca tem um jeito de ser tratada, ela não é qualquer instrumento, e nas mãos de quem os conhece, então, pior ainda, ela exige ainda mais reverência. Então o Davi está agora trazendo a arca da aliança e maltratando essa presença, colocando num carroção novo. O carroção era novo, mas não era assim que carregava a arca devia ser carregada por sacerdotes e nos ombros. Ou seja, os maus tratos com a presença de Deus trouxeram um grande problema. Primeiro para Ofni e Finéias, que morreram, e que também o exército inteiro morreu, porque maltrataram a presença de Deus. Segundo, porque Davi maltratou a presença, e um camarada cheio das boas intenções vai tentar segurar a arca num tropeço que os bois têm lá, e o carroção dá uma balançada, e ele acaba morrendo ali imediatamente, porque tocou a arca, porque não poderia tocar, ele não era sacerdote. Lugar errado, a pessoa errada fazendo a coisa errada. Como é que pode dar certo? Então, diante dessa situação, nós falamos a semana passada que se maltratarmos a presença de Deus, se não houver reverência, se não afastarmos o pecado do meio do nosso coração e da nossa família, essa presença vai embora. Ela vai embora porque ela não habita com o pecado. E essa presença vai embora porque ela não suporta ser maltratada e ser tratada irreverentemente. Eu vejo muitas pessoas tratando a presença de Deus como se ele fosse o amigo do peito, o irmão camarada. Ele é muito mais do que isso. Ele é Senhor, é soberano, Ele é majestoso, Ele é Rei, Ele é Senhor do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é muito mais do que o meu amigo mais próximo, mais chegado. Ele também exige reverência, Ele também exige entrega, Ele também exige conhecimento de quem Ele é. Então essa irreverência com a presença de Deus tem matado muitas famílias, tem matado muitos corações e também enterrado crentes vivos, porque eles estão respirando, mas já morreram na fé há muito tempo, porque a presença de Deus ou está soterrada de pecado, porque faz concessões com o pecado ao mesmo tempo que quer Deus, ou ela está sendo maltratada, sendo jogada de lado na casa, na família, no dia a dia, nos negócios, e aí, meu irmão, minha irmã, não dá para seguir adiante assim. Mas o problema é o seguinte, que essa presença maltratada em um lugar, ela pode ser revertida no seu quadro e no seu estado em outra situação. Mas antes de chegar lá, olha só o que o texto diz, que nós lemos a semana passada, para conectar o que a gente vai falar hoje. Na casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, olha aí o Davi, cheio de boas intenções, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à ira de Quidom, Uzá esticou o braço para segurar a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu ali contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado a arca, e Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Aí o que acontece com Davi? O Davi fica profundamente consternado com aquilo e diz: Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo. Foi ter medo tarde demais, foi ter reverência tarde demais. Pessoas já tinham morrido próximo da sua irreverência. Então ele teve medo e se perguntou-se tarde demais: como é que eu vou levar a arca de Deus? Como é que eu vou me portar diante dessa santa presença? Como é que eu vou me colocar diante dessa santa presença? Não, irmãos, estar diante da presença de Deus não é de estar de terno e gravata, de saia longa, de usos e costumes. Estar diante da presença de Deus não é estar sem boné, não é estar assim, ou estar assado, não é estar sentado em pé ou de joelho. Estar na presença de Deus é estar com o coração dobrado, com a vida rendida, com o ser completamente rendido à presença de Deus. Então ele perguntou tarde demais: como é que eu vou conseguir levar a presença de Deus? E foi a pergunta que nós terminamos a semana passada. Como é que você vai levar essa presença de Deus na sua vida, na sua casa, na sua história? Então, por isso, ele desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. Vamos lá? Quem que é esse Obed-edom? Esse texto me traz grandes ensinamentos, queridos, porque o Davi faz uma coisa impressionante. Ele não consegue levar a arca da aliança, ele fica com medo de mais pessoas morrerem nessa incursão em volta a Israel, e sabe o que ele faz? Ele pega a arca e coloca na casa de Obed-edom.
Imagina só mais ou menos o seguinte, queridos. Imagina mais ou menos o seguinte. Tem uma pessoa que não consegue lidar com o cachorro dela. O cachorro dela tem uma fama de comer as crianças. Então, já comeu uma criança, já comeu duas, comeu três. Logo que eu estou viajando aqui, tá bom? Mas é uma metáfora para você entender. O cachorro come criança. Você tem 5 crianças na sua casa. Aí o camarada estava andando com o cachorro comeu mais uma criança no caminho. Ele falou, não posso levar para casa. Esse cachorro vai comer as crianças lá em casa. Eu sei o que eu vou fazer. Ela vai na sua casa e fala assim, você pode ficar com o meu cachorro? Ele vai comer as suas, a minha não. É o que Davi está fazendo. A Arca da Aliança estava indo para Israel. Ela matou uma pessoa no meio do caminho. Obed-edom, você fica com ela para a gente, por favor. Você acha que ele estava cheio das boas intenções? Não, ele estava se livrando. Se livrando da presença de Deus, porque uma tragédia tinha acontecido com ele. Ele disse, vamos jogar essa tragédia. Vamos compartilhar essa tragédia com outras pessoas. Mas aqui eu aprendo uma lição maravilhosa. Olha o que o texto diz, quando a arca chegou na casa de Obed-edom. Que coisa tremenda, maravilhosa e linda para você colocar no seu coração. Vamos lá? Eu não sei porque não passou aqui. Vamos lá. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. Na casa de quem? Obed-edom. E o Senhor o abençoou. O Senhor abençoou a sua família. O Senhor abençoou tudo que ele possuía. Ninguém morreu. Ninguém se perdeu. Não houve tragédia. Não houve caos. Houve bênção. Houve bênção. E o que eu aprendo desse texto, algumas lições que eu quero compartilhar com você aqui rapidamente é: primeiro, circunstâncias trágicas também trazem a presença de Deus. Entenda isso que eu estou dizendo para você. Circunstâncias trágicas também carregam em si o potencial da presença de Deus. Eu não me esqueço de uma passagem bíblica onde Rebeca está grávida, Raquel está grávida, e lá está ela dando à luz, e a luz é dor de parto, mas a dor de parto é uma dor mortal, porque ela vai morrer, e percebendo que ela vai expirar e vai morrer, ela fala assim, o nome dessa criança vai ser Benoni. Então o Jacó interfere e fala assim, peraí, como é que é o nome dele? Benoni significa filho da dor, filho da aflição. E ela chega, então, ele chega e fala, peraí, não, o nome desse menino vai ser Benjamim, filho da mão direita. O que aquela mulher tinha no ventre, embora veio em um pacote de dor e sofrimento e até de morte, era o resultado da sua oração. Ela tinha pedido, Deus me dá filhos, porque Raquel não podia ter filhos. Lia tinha muitos, mas Raquel não, e Raquel teve filhos. A promessa veio, mas a promessa lhe custou a vida, e a promessa lhe veio num pacote de sofrimento. Irmãos, muitas vezes nós desprezamos a presença de Deus, simplesmente porque Ele vem numa embalagem que nós não estávamos querendo, e nem estávamos preparados para receber. Tem muita gente chutando as bênçãos de Deus na vida, porque ela não parece bênção. Tem muita gente que precisa perder muitas coisas para encontrar a presença de Deus, porque existem tragédias, irmãos, tragédias dolorosas, tragédias angustiantes, que vêm em pacotes de sofrimento e que vão nos abençoar. Como é isso? Eu não sei. Como fazer isso eu também não sei, mas eu confio nas mãos de um Deus que sabe como chamar a minha atenção, um Deus que sabe como voltar os meus olhos para Ele. Você conhece aquela história, aquela palavra que as pessoas costumam dizer, e alguns até dizem que está na Bíblia, mas não está, tá, pessoal? Que dizem assim, como está escrito na Bíblia, pastor, não vem pelo amor, vem pela dor. Já ouviu isso? Não está na Bíblia, e nem poderia estar, porque isso não é verdade. Ou você vem pelo amor, ou você vem pelo amor. Deus só trabalha com amor. O problema é que para algumas pessoas, a linguagem de amor que nós vamos ouvir e vamos atender e vamos escutar é a linguagem da tragédia, é a linguagem do sofrimento. Então eu não sei quantas coisas talvez a gente precise perder para enxergar Deus. Tem gente que precisa perder o namoro, outros precisam perder o trabalho, outros precisam perder um ente, outros precisam perder a casa, outros precisam perder a saúde. Eu não sei quantas coisas precisam morrer à nossa volta para a gente conseguir enxergar a presença de Deus, mas a grande verdade é que muitas vezes as tragédias que nós experimentamos vêm embaladas em pacotes de sofrimento, mas quando a gente abre, quando a gente revive, ressignifica, tem uma nova experiência com isso, a gente vai perceber bênçãos de Deus que ali estavam. Bênçãos de Deus que estavam prometidas para nós e que vieram numa condição totalmente inesperada. O que você pensa de Obed-edom? O que você imagina dele na hora que chegou a arca? O que aconteceu com essa arca? Por que ela está aqui? Não, porque ela acabou de matar um homem ali. Espera aí.
Isso causou tragédia, está vindo na minha casa? Sim, mas tragédias também trazem salvação, tragédias também trazem conversão. Eu já ouvi vários testemunhos de gente que precisou chegar no fundo do poço para enxergar Deus, e eu espero que você não seja uma delas, porque o caminho é árduo demais. Eu não estou aqui fazendo apologia para você deixar a vida te levar até Deus dar um corte geral e falar, agora você vai me ver. Eu estou fazendo aqui um apelo a você, não espere perder tudo, não espere Deus chamar sua atenção, não espere uma tragédia converter o seu coração para você enxergar a presença. Mas a verdade é que se você está vivendo uma tragédia ou uma experiência ruim, não diga que isso é de todo por descartável. Pode ser uma grande oportunidade de você se desenvolver, de você crescer e de você experimentar a presença de Deus. A Arca da Aliança chegou na casa de Obed-Edom no meio do caos, da tragédia, da perda e da morte. Talvez você esteja lidando com um luto. E que tal a presença de Deus chegar agora onde você está convivendo com o luto? Talvez você esteja vivendo com a falência. E que tal a presença de Deus agora em meio à sua falência? Talvez você esteja convivendo com o divórcio, com a rebeldia dos filhos, talvez com a saúde fragilizada, talvez com exames de diagnósticos imprecisos, talvez com a família virando as costas e você se sentindo abandonado. Que tal, no meio da tragédia, encontrar uma presença que vem sendo carregada para o seu coração e oportunizada para momentos como esse? Eu já cansei de ouvir, e eu posso testemunhar de mim mesmo, não tenho tempo para fazer isso agora, mas eu vou falar só que eu já cansei de ouvir pessoas que chegaram para mim e disseram, pastor, se aquilo não tivesse acontecido na minha vida, e eu fiquei profundamente triste e revoltada com aquilo, eu não teria o que eu tenho hoje em Deus. Então eu passaria tudo aquilo de novo. Na época eu não entendi, mas hoje eu tenho a presença de Deus, é o que me basta. Está vendo? Presença de Deus também vem embaladas em pacotes de sofrimento. Segunda lição que eu aprendo, é preciso ter coragem para receber a presença de Deus. Receber a presença de Deus é um ato de coragem, queridos. Imagina só o Obed-Edom recebendo a arca dizendo, pode vir, traga, com cuidado, coloca aqui. É mais ou menos como se você tivesse 5 crianças na idade entre 5 e 10 anos na sua casa, e falasse para elas assim, ó, aquele botão vermelho ali, se vocês esbarrarem nele ou tocar nele, é uma bomba atômica, vai explodir Sertanópolis e região. Então, por favor, não passem perto do botão vermelho. É mais ou menos essa ideia. Vou pedir, com cuidado, coloca aqui. Olha pessoal, a arca está aqui em casa. Ninguém entra atrás do tecido, ninguém toca, ninguém faz nada. É a arca da presença, irmãos. Tem que ter coragem. Ele acabou de ouvir que essa presença toda poderosa foi o resultado de um caos instalado no arraial dos israelitas, a poucos quilômetros dali. E agora ele está recebendo na sua casa. Isso pode custar a vida dele, isso pode custar a vida da esposa, dos filhos, da sua família inteira, a gente não sabe, mas pode custar. Só que Obed-Edom abre a porta e fala, pode vir presença de Deus, seja bem-vinda a presença de Deus. Por quê? Porque eu nunca vi alguém experimentar a presença de Deus e não pagar um preço por isso. Eu vou repetir. Eu nunca vi ninguém experimentar a presença de Deus e pagar um preço por isso. Você olha uma pessoa de alta intimidade com Deus e conhecimento da palavra, ela paga um preço de oração, de leitura da palavra, de vida, de consagração na presença de Deus. Você olha uma pessoa que tem uma família abençoada, filhos que são do temor, do altar, filhos que são filhos da bênção. Essas pessoas estão pagando um alto preço em oração, em vida com Deus, negando coisas que são saudáveis do ponto de vista social, mas que são destrutivos para a sua vida espiritual. Eu nunca vi, queridos, as pessoas experimentarem a glória e a presença de Deus nas suas vidas, sem pagar um preço por isso. Jesus disse, se você quiser vir seguir de perto, tome a sua cruz e negue a si mesmo. Há um preço a ser pago. O problema é que a gente vive num evangelho brasileiro e mundial de ibope, de popularidade, de estrelismo, onde ser crente não exige preço. Pastor, os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram, mas o preço continua sendo o mesmo. Servir a Deus, irmãos, continua exigindo um preço alto para a gente pagar. Aquelas rodas de amigos, aquelas saidinhas sociais, aquelas pessoas maliciosas que enchem a nossa cabeça de bobagem, aqueles sites, aqueles negócios, aqueles sonhos, aqueles projetos, aquela vida vai custar alguma coisa, porque se a presença de Deus não cobrou um preço para você ainda, eu sinto lhe dizer, mas você não sentiu a presença de Deus. Ou melhor,
não experimentou a presença de Deus. Você experimentou a religião, experimentou o frio da espinha da celebração, mas não experimentou a glória de Deus. Porque quem paga preço é quem experimentou a glória. E quem experimenta a glória está disposto a qualquer sacrifício para seguir a presença de Deus. Até a cervejinha de sábado à tarde, até a saidinha com os amigos que contam bobagem, até aquelas conversas maliciosas no fundo do trabalho, até aquelas mentirinhas que não fazem mal para ninguém. A presença de Deus vai custar absolutamente tudo na nossa vida. Então não se engane, não venha para a nossa comunidade, ou venha ser membro da igreja, ou falar, olha, a igreja é legal, tem um louvor legal, eu acho que a minha vida vai continuar legal com o louvor. Não, porque se você quiser a presença de Deus, algum preço vai ser exigido do seu coração, e não sou eu que vou cobrar, não sou eu. E quem experimenta, irmãos, paga. Obed-Edom falou, pode vir. Você tem coragem para receber a presença de Deus? Eu pergunto de novo, você tem coragem para se converter verdadeiramente? Não, não é fazer moral na igreja, não é participar de uma igreja, irmãos, não é ser membro, ter o membro o nome no hall de membros e votar em oficiais. Eu estou dizendo, você tem coragem de receber a presença de Deus? De pegar o seu trabalho e falar, Deus, seja bem-vindo nessa escrivaninha. Tem coragem? Não, talvez não, né? Porque tem tanta coisa lá que Deus não se agrada que talvez seja difícil demais trazer a presença de Deus para aquela escrivaninha. Tem coragem de trazer Deus para o quarto, para o seu quarto de intimidade seu e da sua esposa, talvez, e falar, Deus, seja bem-vindo no meu quarto, onde só acontecem coisas relacionadas ao amor e à dignidade. Você tem coragem? Ou não? Ou acontecem tantas coisas dentro dessas quatro paredes que desonram um ao outro e desonram a Deus. Você tem coragem de chamar Deus no almoço de domingo à tarde na sua casa? Tem coragem de chamar a Deus para participar das suas festas sociais? Tem coragem de carregar essa presença? Tem coragem? Irmãos, é preciso coragem, porque em algum momento ela vai cobrar alguma coisa de nós. E a pergunta é, estamos dispostos a isso? Eu não acho, queridos irmãos, eu não acho que só eu tenho que pagar preço porque eu sou pastor. Que tem coisa que eu também falo assim, Senhor, será que eu preciso pagar esse preço? Será que eu também preciso? E o Espírito Santo trabalha comigo, ele tem uma paciência comigo, porque eu fico me perguntando isso. Senhor, será que preciso pagar esse preço realmente? Meus filhos precisam pagar, minha família precisa pagar. Não, só eu preciso pagar. Não, ele é o pastor, ele precisa pagar o preço de oração, o preço de leitura da palavra, ele precisa pagar o preço de ter uma vida de bom testemunho, não é verdade? Sou eu, irmãos. Só eu que não posso trocar mensagem com outras mulheres. Só eu que não posso olhar para outras mulheres com olhos maliciosos. Não, porque ele é pastor e não pode fazer isso. Só eu que tenho que manter os filhos quietinhos, obedientes, e na escola eles têm que ser quase um anjo, uma auréola. Ou só eu que tenho que ter uma boa conduta diante da sociedade? Só eu que tenho que dar bom testemunho em Soitanópolis? Imagine só, irmãos, qual seria a sua frustração? Alguém falar assim, o pastor Denis, ixi, o pastor Denis, rapaz, acabou de passar aqui, estava aqui no boteco até agora contando piada para a gente. O pastor Denis sai com a gente aqui, ele paga até uma rodada de cerveja para a gente, é tranquilo. Rapaz, o pastor Denis, ele vai lá em casa, lá fuma narguilha com os meus filhos, o cara é demais. O pastor Denis aí está conversando com uma outra pessoa, então fiquei sabendo aí que o celular dele estava com uma conversa com uma outra mulher aí e tal. Pastor Denis, como é que você ficaria se o seu pastor não te desse o exemplo? Não pagasse o preço para andar conforme Jesus pede para que se ande? Eu vou errar em algum momento, como já errei várias vezes, já pedi perdão, e outros ainda talvez eu não saiba que esteja errando, mas a grande verdade é, não sou perfeito, mas eu quero pagar o preço para ser alguém que anda conforme a palavra de Deus, e isso tem exigido demais de mim, mas eu não acho justo só eu pagar esse preço, porque se você ficaria escandalizado em ouvir algo do seu pastor, imagina o que eu fico como eu ouço quando eu ouço de você. Não é justo, irmãos? Não é justo. Porque se você fica escandalizado, ou ficasse escandalizado, em virtude do seu pastor não ser um bom testemunho na cidade ou entre as pessoas, em o meu nome ser associado a malícia, engano, mentira, o meu nome ser associado à prostituição, à bebedice, à balada, se o meu nome for associado a isso, você ficaria frustrado ou não? Imagina o que eu sinto quando eu fico sabendo de você. Não é justo, irmãos. Não é justo você que assiste pela internet, só alguém tem que pagar preço, só alguns privilegiados, uns são mais crentes, não tem escala no cristianismo, irmãos, a escala A, escala B, escala C, ou você é de Jesus, ou você não é dele, ou você é discípulo, ou você é de Satanás,
Há duas portas, ou a porta é estreita ou a porta é larga. Ou o caminho é estreito ou o caminho é largo. Não tem intermediações, não tem graus de cristianismo, irmãos. Ou nós estamos enraizados nele, vivendo para eles, ou ainda nós não experimentamos absolutamente nada. Nada. E talvez, irmãos, nós estejamos vivendo o pior momento da nossa vida, porque as pessoas, distanciando do espaço físico da igreja, elas acham que receberam carta de alforria para fazer o que elas quiserem da sua vida. Isso só prova o que estava no coração. Eu não posso fazer nada em relação a isso. Mas a grande verdade é que receber a presença de Deus é um ato de coragem. Se você tem coragem para dizer não a algumas coisas e sim às outras, tem coragem para se posicionar, abandonar velhos hábitos, velhos pensamentos, abandonar velhas amizades e companhias que só fazem mal, abandonar velhos costumes e tradições. Você tem coragem de receber a presença de Deus e pagar um preço por ela? Porque não é justo que alguns paguem e outros não, e ainda se chamem de discípulos de Jesus. Só quem paga é que pode ser chamado de discípulo. Se você não vier após mim, não tomar a sua cruz e seguir-me negando a si mesmo, não pode ser o meu discípulo. Pode ser membro da IPI? Com certeza, com certeza. Pode ser líder da igreja? Com certeza, com certeza. Só que não pode ser discípulo de Jesus. Se essa presença não pediu um preço para você ainda não experimentou a presença. E se você não pagou nenhum preço ainda, que talvez não tenha coragem o suficiente para dizer: eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. A minha vida é de Jesus. Você tem essa coragem? Terceiro, a presença de Deus é acessível a todos. Quem que é Obed-Edom? Vamos dar uma dica pequena aqui, só um spoiler. Obed significa servo, Edom significa um deus pagão dos filisteus. Então sabe quem é Obed-Edom? Obed-Edom é o camarada que serve o Edom. É isso, é um pagão, é alguém que adora um deus. Vamos supor que ele é o adorador do Preto Velho, servo de Preto Velho, servo de Zé Pilintra, ou servo do Exu Caveira. Feio nome, não é? Não gostou de ouvir? Pois é, esses nomes estão por aí. Mas é mais ou menos isso. É um nome grosseiro. O cara leva em si. Como é que é o seu nome? O meu nome é servo de Exu Caveira. Meu Deus! Que isso? Que isso, Obed-Edom? Olha a presença de Deus, queridos. Vai pegar um homem que já tem um nome voltado ao paganismo e à servidão aos falsos deuses, e vai pegar um homem de Gate. Você sabe o que é Gate? Gate é a capital dos filisteus, é a cidade mais importante. Sabe quem era de Gate na Bíblia? Golias. Golias é o decapitado por Davi, e Golias perde as suas gerações, enquanto Obed-Edom assimila as gerações futuras. Isso aqui é impressionante. Enquanto a presença de Deus destrói o Uzá, a presença de Deus abençoa Obed-Edom. Enquanto um homem de Gate acaba com as suas descendentes, nós não ouvimos nunca mais falar na Bíblia dos descendentes do Golias, e elas vão minando e acabando, a descendência de Obed-Edom vai crescendo e vai florescendo, do mesmo lugar. E sabe o que você entrou dizendo aqui essa noite? Eu não mereço. Sabe o que você entrou dizendo aqui essa noite? Eu não mereço, a minha família não pode, porque a minha família é uma bagunça, pastor. A minha família, meu marido, a minha esposa, o meu filho, meus pais. Não, pastor, olha, Deus passa longe da minha casa. Deus passou longe da casa de Obed-Edom, queridos? Não, porque a presença de Deus é acessível a todos. Todos, rico, pobre, negro, branco, pardo. Para Deus, Black Lives Matters, como também White Lives Matters, como também Pard Lives Matter, tudo importa para Deus. Não tem uma classe específica, não tem uma gente que Deus fala: essa gente é mais bonita, mais cheirosa, eu quero. Qualquer casa é o ambiente da presença de Deus. Sua casa se originou na prostituição, sua casa é um lugar para Deus manifestar a presença dele. Você é filho bastardo de uma relação de adultério, você pode ser um espaço para Deus transformar a sua família do futuro. Sua casa foi originada na drogadição, na bebedice, no alcoolismo, sua casa pode ser um espaço para Deus transformar. Sua casa é uma casa cristã, uma casa que foi educada
edificada nos bons valores, Deus também pode manifestar nessa casa, numa casa como essa. Não existe casas e famílias que Deus não possa abraçar. Não diga que a sua não merece, não diga que Deus não se importa, não diga que Deus virou as costas, não diga que aquela família é mais importante que a sua, porque para Deus não há acepção de pessoas. Para nós sim, mas para Ele não. Ele continua amando a sua casa, mesmo que ela seja uma serva de Edom, e Ele quer chegar lá e com a presença dEle transformar casas que são servos de Edom em servos do Deus Altíssimo. Amém, irmãos? Você pode dizer amém por isso? Sua casa, sendo serva de Edom, pode ser serva do Deus Altíssimo. Não importa o estado ou o quadro que ela esteja, ela é acessível a todos. Próxima lição: a presença de Deus é transformadora. O texto diz que Deus abençoou Obed-Edom e tudo que ele possuía. Imagina só, todo dia ele saía para trabalhar, mas agora ele saía para trabalhar e voltava com bênção. Todo dia ele saía para suas atividades, agora ele voltava e voltava com bênção. Todo dia ele voltava para casa, agora ele voltava e a casa estava cheia de bênção. Transformou, irmãos. Eu desacredito de conversões que não tragam transformações. Eu questiono pessoas que dizem que encontraram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e não mudaram o seu ambiente, não foram abençoados, porque a presença de Deus é transformadora, queridos. Como disse o Martinho Lutero: eu não sou o que eu deveria ser, mas eu também não sou o que eu era antes. Eu estou caminhando. O cristão, o discípulo de Jesus, é uma pessoa em melhoria, é uma obra em melhoria. Estou todo dia sendo melhorado pelo Espírito Santo e transformado em minhas palavras, em meus pensamentos, em minhas atitudes, transformados em minhas crenças, transformado no meu interior, na minha vida, nos meus relacionamentos, transformado nos meus negócios. Todos os dias eu estou sendo transformado. Eu desconfio e desacredito de gente que diz que é cristã, mas que não passou pelo processo de transformação. Porque onde a presença de Deus chega, ela transforma, queridos. Ela transforma casa, pessoas, marido, esposa, filho. Ela transforma, porque o texto diz que o Senhor abençoou Obed-Edom, e Ele pode abençoar. Só que um dos resultados de que Deus está me abençoando é a transformação. E por fim, o texto diz que a presença de Deus é inclusiva. O texto diz: o Senhor abençoou sua família e tudo que ele possuía. Eu acho isso daqui, eu tenho certeza que isso aqui é para o seu coração essa noite. Sabe por quê, irmãos? Porque a bênção de Deus não é só para você. A bênção de Deus inclui indivíduos, mas também inclui famílias. Gênesis capítulo 12, Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Deus não abençoa a família judaica, Deus abençoa todas as famílias da terra. Deus não abençoa o marido convertido, Deus abençoa a esposa e os filhos dentro do lar. Deus não abençoa a mulher de oração, Deus abençoa a mulher de oração, o marido e os filhos. Deus abençoa os filhos também os pais. Irmãos, a bênção de Deus é ampla e inclusiva. Por isso não admita você estar sozinha aqui nessa casa essa noite. Diga ao seu coração: eu quero orar pelo meu marido, o meu marido estará comigo nessa casa, ele estará adorando ao Senhor, porque a bênção de Deus é para minha família. Não admita você estar sozinho, sem a sua esposa do lado, adorando a Deus nesse lugar, porque a bênção de Deus é para a sua casa. Não diga que é normal os seus filhos não quererem vir à igreja porque já estão na adolescência e você está aqui sozinho, ou você está assistindo sozinho. Isso não é normal, querido. Pode ser comum, mas não é normal, porque quando a bênção de Deus entra na sua casa, a bênção é inclusiva. Filhos vêm também, pais também vêm. Filhos se convertem aos pais, pais se convertem aos filhos, a família é transformada. Não admita estar sozinha nesse lugar. Não admita estar sem os seus filhos, sem o seu esposo. Essa noite é uma noite para você declarar em nome de Jesus e profetizar: a minha família vai servir ao Senhor. Eu terei o privilégio de ver a minha casa nesse lugar, porque a bênção não é só para mim, a bênção é para toda a minha casa. Amém, irmãos? É para toda a sua casa, é inclusiva. Abençoa Obed-Edom e tudo que ele possuía, tudo, seu trabalho, sua vida. Essa bênção ela se distribui, ela emana das nossas vidas. Então agora é hora de você declarar isso na sua vida. Declarar que a presença de Deus, ela é indispensável. Indispensável. Você fala assim: ó, pastor, eu não vou seguir a minha vida mais sem essa presença, porque se ela faz tudo isso, eu preciso dela. O texto diz que a arca de Deus ficou quanto tempo na casa de Obed-Edom? Quanto? 3 meses.
calculando 90 dias. 90 dias na casa de um homem pagão. E Deus abençoou a ele e a tudo que ele tinha. Agora imagine só, Deus vem morar na sua casa 3 meses. Já pensou Deus morando na sua casa? Já pensou Jesus entrando na sua casa lá, hoje à noite ele jantando com você, colocando as crianças na cama, né, orando com você lá pelos seus filhos. Imagina ele amanhã preparando o café da manhã para você, tudo maravilhoso. Jesus na sua casa, maravilha. 3 meses a casa está assim, ó, não tem xingamento, acabou a prostituição, acabou a maledicência, a blasfêmia, ressentimento. A casa está em paz, 3 meses. Aí Deus olha para você e fala assim: foi bom estar com vocês aqui, as coisas se organizaram agora, arrivedete, já estou indo nessa, vou embora, porque eu preciso seguir para outra casa. Como é que você ficaria? O que você faria se essa presença fosse concreta desse jeito? Cria no seu imaginário, Deus pegando a mochila dele, colocando na costa e falando assim: tchau, tchau gente, agora eu vou para outro lugar. Sendo que essa bênção trouxe tanta transformação e tanta bênção para você. O que você faria? Eu acho que você faria e eu faria o que Obed-edom fez. O que Obed-edom fez, pastor? Quando vieram buscar a arca 3 meses depois, o Obed-edom ficou com a sua família. Eu fico imaginando ele na frente da varanda da casa lá, todo mundo abraçado. Agora já tinha amor na casa, antes era só ódio, é só peteleco, cada um no seu quarto, cada um vivendo no seu mundinho. Agora está todo mundo abraçado na sacada de casa e a arca da aliança indo embora. O Obed-edom olha para a esposa, olha para os filhos, olha para o seu coração e fala: isso não está certo, eu não vou voltar a viver aquela vida, eu não vou voltar ao Deus Edom, eu não vou acabar com a minha história, eu não vou fazer isso. Ele olha para a família e fala: gente, pega a mala, arrume as coisas, rápido, 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 a gente vai seguir essa arca, essa presença a gente tem que ir, porque o que ela fez em nós, nós não podemos mais ficar sem. Então a presença de Deus é indispensável para a nossa casa, a presença de Deus é indispensável para a felicidade do lar. Eu não consigo imaginar como é que alguém pode ser feliz sem essa presença. E o Obed-edom diz a mesma coisa: vamos embora gente, vamos seguir, larga a Filisteia, larga a Gate, larga a cidade, larga tudo para trás, nós precisamos da presença. Nós precisamos da presença. Sabe que isso acontece? É um fenômeno. Obed-edom teve a arca de Deus durante 3 meses, e depois de 3 meses a arca teve Obed-edom para o resto da vida. Isso é fantástico. É fantástico, irmãos. Porque não dá para ficar sem ela, não dá para ficar sem essa presença, não dá para ficar sem experimentá-la, não dá para ficar sem tocá-la, não dá, irmãos, não dá. É muito triste ser religioso, é muito triste ser vazio, é muito triste ser ritualista, é muito triste ser cristão de banco, é muito triste ser uma pessoa que somente professa a fé em Jesus, mas vive como se ele não existisse. Obed-edom fala: não, essa presença eu tive durante 3 meses, agora ela me pegou, ela me capturou. Jeremias capítulo 3, se eu não me engano, diz assim: com laços de amor ele me atraiu, ele me amarrou, com benignidade ele me atraiu. Deus precisa nos encantar, a presença de Deus precisa nos ter, a presença de Deus precisa nos surpreender, irmãos. A gente não pode dizer que está tudo normal, que as coisas diminuíram a sua intensidade por causa da pandemia, que os nossos cultos ficaram mais frios por causa da pandemia, ficaram mais rápidos e menos intensos. Não é verdade, porque essa presença que está aqui hoje é a presença que vai com você lá, e essa presença não pode ser maltratada nunca mais. E eu pergunto: você consegue responder a isso com coragem? Com coragem. Obed-edom falou: larga tudo, gente, vamos atrás da arca da aliança, vamos atrás da presença de Deus. E aí você pode estar dizendo aí no seu lugar: o pastor pirou agora, o pastor coou café com a meia da amanhecida. O que aconteceu com o pastor? Onde que ele tirou isso? O texto diz que Deus só abençoou Obed-edom. Você quer ver? Como é que eu sei disso? Quando a arca foi embora, o Obed-edom falou: pegue as coisas, nós vamos para Israel e vamos morar em Jerusalém. Olha o que 1 Crônicas, capítulo de número 15, versículo de número 18 diz: e com eles os seus parentes que estavam no segundo escalão. Está falando sobre quem trabalha no templo, lá em Jerusalém: Zacarias, Jaziel, Seminarote, Jeiel, Unil, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Ele falou: ser porteiro é suficiente para mim. Oh meu Deus, que humildade é essa? Como a gente precisa de corações que querem Deus. Aquela mulher falou: Senhor Jesus, eu como até das migalhas se precisar, mas me dá a tua bênção. Jesus falou: mulher, grande é a tua fé, porque você me quer mais do que todos esses judeus que eu estou falando aqui, tudo religioso, tudo vem na igreja, tudo dá o dízimo, e ninguém quer comer o que você quer.
Ninguém tem essa sede que você tem, mulher. Uma mulher cirofenícia, uma mulher longe de Israel, queria Jesus mais do que os fariseus, judeus hipócritas. Irmãos, eu não vou dar esse privilégio a outros. Eu quero desejar Deus. Eu quero desejar Deus. E esse desejo levou o Obed-edom a ser porteiro do templo. Pode ser, eu fico de porteiro, não tem problema, só não posso ficar longe da presença. Mas não para por aí. Teve outra necessidade no templo, Obed-edom se dispôs também. E Matitias, Elifeleu, Miquenés, Obed-edom, versículo 21 do mesmo texto. E Azizias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Pessoal, a gente precisava aqui organizar um ministério de louvor. Obed-edom, eu estou dentro. Eu toco gaita, eu toco campainha, qualquer coisa. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para honrar Deus. Eu só não posso viver sem essa presença. O que me ensina isso, irmãos, é que a Obed-edom é uma bênção geracional. O que Deus faz na sua família, não fica na sua família. Não te atinge como indivíduos, te atinge enquanto família expansiva, estendida. Atinge os filhos, os dos filhos, dos teus filhos. Eu acho isso algo tão profundo na Bíblia, irmãos. Porque eu fico olhando. Eu nasci num lar que não tinha Jesus. Eu recebi tantas coisas dos meus antepassados, tantas práticas espíritas, práticas de espiritismo, candomblé. Recebi tantas coisas dos meus antepassados que foram ensinados nessas práticas. Eu não tive o privilégio de alguém orar comigo. Eu não tive o privilégio de alguém me ensinar a palavra. Não culpo os meus pais por isso, porque eles também não sabiam e não tiveram esse mesmo privilégio. Você está vendo como é triste? Eu não posso dizer que os meus pais são culpados, porque eles também não tiveram o privilégio, que eu também não tive. Só que eu olho o Heitor e a Ana Luísa e eu fico olhando os meus netos e os netos dos meus netos. Se Jesus não voltar, eu fico olhando a minha geração futura. Você consegue visualizar a sua geração futura? Irmão, acorda. Onde vai estar a sua geração se você continuar com a vida leviana? Onde vai estar a sua geração se você continuar longe da presença? Onde estarão os filhos dos teus filhos se você continuar desprezando a presença? Porque a bênção é geracional. Ela vai atacando famílias do futuro. Os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Eu quero essa bênção para mim, mas eu sei que essa bênção é para minha família. Por isso você não representa essa idolatria pós-moderna do individualismo. O eu no centro, o indivíduo é que importa. Na Bíblia você é um conjunto de relacionamentos baseado na sua casa. A sua casa é o reflexo das suas atitudes. A sua família é o resultado de amanhã, daquilo que você faz hoje. Então, irmãos, tudo que eu quero é que essa bênção passe pelas minhas gerações e vá agora como um rio caudaloso, e vai tomando os filhos dos meus filhos e vá manifestando a glória de Deus. Você consegue ver isso na sua vida? Você que se converteu agora, está com a palavra de Deus no seu coração, você que recebeu tantas coisas malditas na sua vida, olhar os seus filhos agora, olhar os seus netos, olhar o seu futuro e falar: é diferente. É diferente. Se não é diferente, irmãos, você precisa fazer ser diferente, trazendo essa presença para a sua vida. Eu quero mostrar uma coisa para você aqui muito interessante. O texto diz: todos esses foram descendentes de Obed-edom, lá no capítulo 26. Eles, os seus filhos e os parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Um homem trouxe 62 pessoas para serem transformadas. Essas 62 pessoas puderam ser aí mais de 1000 pessoas a serem transformadas naquela grande taxa de natalidade daquela época. E as famílias foram transformadas, irmãos. Há um poder geracional quando a palavra de Deus entra na nossa casa. Se você ainda não se deu satisfeito por isso, eu conto uma última história enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Aliás, eu não vou contar, eu vou ler com você a última história. Houve um livro que foi escrito por Sander, e esse livro é Crisis in Morality. E ele fez uma pesquisa sobre descendentes, a força dos descendentes. E eu vou mostrar essa pesquisa para você aqui agora. Olha que interessante essa pesquisa que o Sanders faz. Al Sanders, em sua obra Crisis in Morality, catalogou 567 descendentes de Max Jacques, o ateu contemporâneo de Jonathan Edwards, teólogo e pastor.
Fez o mesmo com 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. E as diferenças são impressionantes. Irmãos, eles pegaram um criminoso conhecido da época de Jonathan Edwards e investigaram a linha geracional, a árvore genealógica dele. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Talvez isso fale muito ao seu coração agora. E pegaram um homem de Deus, pastor e teólogo, chamado Jonathan Edwards, e investigaram a árvore genealógica dele, do futuro. E sabe a conclusão que eles chegaram? Olha lá. Max Jux, o ateu, viveu uma vida ímpia e casou-se com uma moça igualmente ímpia. Ímpia significa sem a palavra de Deus, tá, pessoal? E dentre as pessoas que resultaram dessa união, ou seja, do casamento dele, 310 pessoas acabaram morrendo como indigentes, 150 foram criminosos, 7 se tornaram assassinos, 100 foram alcoólatras e mais da metade das mulheres eram prostitutas. Esses seus 567 descendentes investigados custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos da América cerca de $1.250.000. Imagina só. Olha a descendência de um homem que resolveu andar sem Deus. Agora vamos ver o resultado de um homem que resolveu andar com Deus. Jonathan Edwards viveu na mesma época que Max Jux, mas se casou com uma moça crente. Foi feita uma investigação de 1.394 descendentes conhecidos de Jonathan Edwards. 15 se tornaram diretores de faculdade, 65 foram professores de nível superior, 3 foram senadores dos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 75 foram oficiais do exército e da marinha americana, 100 foram missionários e pregadores, 60 foram autores de renome, 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos e 80 se tornaram funcionários públicos, 295 fizeram curso superior, alguns foram governadores de estados americanos e outros foram diplomatas. Meu Deus do céu. E eu pergunto para você, a bênção é individual ou é geracional? A bênção é para a sua família. E se a sua família não está abraçada por essa presença, é que talvez você não quer pagar o preço, não quer correr o risco e não deu boas-vindas a ela. Dê as boas-vindas à presença. Ande com essa presença e veja os filhos dos teus filhos, o favor de Deus, a bênção de Deus chegar sobre a sua casa. Eu quero convidar você a se colocar em pé, por gentileza. Eu quero orar com você nesse momento, que nós vamos cantar uma canção muito profética, irmãos. Eu peço, por favor, que você cante isso de um jeito onde você receba a palavra de Deus para o seu coração. Você que está na sua casa, escute isso. É uma bênção que nós vamos ministrar sobre você. Você pode cantar ou você pode receber. Você pode dizer amém para essa bênção. Porque é uma bênção poderosa e bíblica que nós vamos cantar sobre você, sobre a sua casa, sobre suas gerações e seus descendentes. Pai, enquanto nós estivermos cantando, eu convido a presença toda poderosa do Senhor, a presença que encheu aquele templo e fez as pessoas se ajoelharem, a presença que encheu aquele tabernáculo e fez as pessoas se dobrarem, a presença que encheu aquele cenáculo e fez as pessoas moverem no sobrenatural. Senhor, eu peço uma presença sobrenatural, diferenciada para essa noite, algo do Senhor em nosso meio, algo do Senhor que ultrapasse uma reunião de assembleia burocrática, algo do Senhor que ultrapasse um culto frio e ritualístico, uma presença do Senhor, essa presença que Deus diz para você: eu estou aqui. Abra seu coração agora, porque eu estou aqui para entrar na sua casa, para transformar você e suas gerações. Receba a bênção. Senhor, use esse ministério de louvor. Senhor, se há algo aqui que impede os de ministrar o Senhor, perdoa. Se há irreverência nesse altar, perdoa. Se há pecado, perdoa. Que não haja nada em cantar a baixaia, nada nesse lugar que impeça o Senhor de mover. Use esses instrumentos, use esses instrumentistas, use esses vocalistas. É a bênção do Senhor para nossa casa, para nossa família. É a bênção da história do Senhor chegando em nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebra as barreiras, Senhor, quebra as barreiras, move sobre nós, usa-nos nesse momento. Nós queremos a bênção das gerações, nós queremos a bênção das casas, nós queremos as bênçãos da família, nós queremos isso do Senhor em nosso meio, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia.
Levante as suas mãos assim, como quem quer receber. Só você que quer receber a bênção de Deus, faz assim. Pode deixar apagadas as luzes, não tem problema. Pode deixar apagado. Receba. Sobre ti, sobre toda Essa palavra é para você. tua geração, tua família e teus filhos. Essa palavra é e para os você. filhos de teus filhos. As suas gerações. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração. Receba. Tua família. Você que nem é mãe, você que ainda nem é pai, receba isso na sua vida. A sua geração vai ser próspera. O favor de Deus vai estar sobre a sua casa. Aleluia. Receba. Você que já tem filhos, você que está com filhos distantes, você que está em crise conjugal, receba. Receba. Receba essa presença sobre você. Então você pode dizer amém para isso. Diga junto com o Caipi. Amém. Assim seja. Assim seja, Deus, da nossa casa. Assim seja a nossa vida. Amém, amém, amém. Continue profetizando. O favor de Deus esteja sobre você. Sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença seja em ti e te segues Onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, aleluia. ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 ele é por ti. Oh Deus, nós cremos que tu és por nós, tu vais à nossa frente, Deus. Que o favor de Deus seja sobre ti. Eu recebo. Sobre toda tua geração, tua família. Eu recebo, Senhor. E teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença seja em ti e te segues onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é. Ele é por ti, Ele é. ele é por Ele não ti. vai desistir. Pelo dia, pela noite, Receba em tua vida, a promessa de Deus. tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, 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 ele é por ti. Aleluia, Senhor. Nós recebemos aqui essa noite, nós recebemos em nossas casas, nós recebemos online a promessa do Senhor que é para nós e para nossas gerações. Nós recebemos, ó Deus, e dizemos sim
a tua presença, sim, a tua presença, sim, a sua glória sobre nós, Jesus. Aleluia. Enquanto nós cantamos bem suavemente, você pode vir à frente, tomar a sua ceia, porque o Senhor, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, partiu e deu a cada um dos seus discípulos, e entregou dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma maneira Ele deu o cálice e deu aos seus discípulos dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, tomem dele todos, todas as famílias. E você que está pronto e preparada, membro dessa igreja ou de uma outra igreja evangélica que quer participar da mesa, enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir tomar da mesa. E nós vamos orar para encerrar a nossa celebração. Você vai tomar a ceia. Se você quiser sentar e ter mais um tempinho, a equipe vai continuar ministrando e nós vamos ver como está a situação dos nossos resultados. Se você quiser, tem compromisso, quiser também se retirar, você pode ficar à vontade. Nossa celebração se encerrou ao momento que a gente for tomar a ceia do Senhor aqui, tá bom? Senhor, nós vamos tomar a ceia, e que a bênção do Senhor chegue sobre nós, sobre as nossas famílias, e aqueles que porventura ainda não participam dessa mesa, porque ainda não decidiram pelo Senhor, que essa noite seja uma noite de decisão definitiva, para também fazer parte dessa família na fé. Abençoa o teu povo, nos leve em graça e misericórdia, e ao tomarmos desse pão, bebemos desse cálice, a nossa fé seja fortalecida em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Com as luzes assim, baixas como estão, você pode vir aqui à frente, tem mesas ao fundo, só não perca a reverência, não converse aqui dentro. Nós vamos tomar a ceia do Senhor. Se você quiser voltar e sentar no seu lugar, aguarde por mais um tempo, e nós estamos com a nossa celebração encerrada. Vamos tomar a ceia do Senhor enquanto cantamos. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus. Galerinha, como vocês estão? Eu estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para contar uma bela história. E a nossa história de hoje tem tudo a ver com você. Quer saber por quê? Então bora lá! Isaías era um carinha muito bacana, que agradava ao coração de Deus. Deus tinha um chamado especial para ele, mas Isaías ainda não entendia. Certa vez, Isaías teve uma visão. Ele viu um anjo serafim. Sabem o que é um anjo serafim? Esse belo anjo tem 6 asas. Uau! Com 2 asas, eles voam.
Com outras 2 asas cobrem o rosto, e com as últimas 2 asas cobrem os pés. Olha que interessante. Mas Isaías continuava não entendendo nada. Um dia ele ouviu a voz do Senhor o chamando, e mais que depressa Isaías respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Só que tinha um probleminha. Isaías se lembrou que vivia em meio a um povo de lábios impuros. Sabem o que isso significa? Que ele vivia em meio às pessoas que usavam a boca para amaldiçoar, para falar palavras ruins. Como ele ia falar de Jesus para pessoas tão impuras? Mas aí aconteceu uma coisa maravilhosa. O anjo serafim voou até o céu, pegou uma brasa que estava no altar e tocou a boca de Isaías com aquela brasa. E então Isaías foi purificado. Muito legal essa história, né, galerinha? Mesmo que você viva em um lar cheio de brigas, ofensas, mentiras, xingamentos, lembre-se que da sua boca só deverá sair palavras de bênçãos. Isaías se prontificou a falar de Jesus para um povo impuro, mas para isso ele primeiro foi purificado. Dica da tia Jujuba de hoje. Hoje, antes de dormir, ore a Deus. Peça para que Ele purifique não somente a sua boca, mas também os seus pensamentos e suas ações, para que você seja um instrumento de paz nas mãos do Senhor. Ok, galerinha? Um beijo!